Então, antes de você comprar alguma coisa, antes de você colocar qualquer pessoa na sua vida, analise a estrutura da sua vida. Veja se você vai conseguir suportar. Senão você vai se cansar. E cansado, meus irmãos, o disjuntor vai desarmar. E aí você vai reclamar. E aí você vai cair no assunto da pregação de quinta-feira, onde o Gilvan trouxe a palavra. Você vai murmurar. 5 coisas que podem fazer você se cansar. Davi se cansou, sim ou não? Mas Davi não era um guerreiro? Ele não era um homem segundo o coração de Deus? Ele cansou. E você também cansa. Cansaço não é sinônimo de alguém fraco. Cansaço é sinônimo de alguém que está na guerra. Só se cansa quem está na guerra. Quem não está, não cansa. Só quem está na guerra cansa. Esses dias eu ouvi uma pregação sobre Pedro, né, onde quem estava pregando ali, o pregador dizia que Pedro era sanguíneo demais, que ele era muito tempestivo, impulso, né? Que ele foi sair do barco, que ele não devia ter saído do barco, ele deveria ter ficado dentro do barco, e um monte de ladainha aí. Só que lá em Mateus 14, capítulo 14, a Bíblia diz para mim e para você, que Jesus vem andando sobre as águas e na tempestade. Porque Jesus era assim, ele não contentava só em andar sobre as águas, né? Tinha que ter uma tempestade. Ele não contentava somente em andar ali, não, tinha que ter uma tempestade, aí ele queria andar sobre as águas. Então, e aí ele vem andando sobre as águas, os discípulos dizem o quê? É um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus fala, não, sou eu. Pedro, se é o Senhor, peça que eu vá. Jesus olha para Pedro, olha, então, vem. Pedro tirou o pé da embarcação e colocou no mar da Galileia. Agora eu quero que vocês chamar a atenção de vocês por algo, que Pedro não era o Mateus cobrador de impostos, ele não era. Pedro era pescador. Pedro ficava ali no mar da Galileia. Ali era o ambiente de trabalho dele, era o local de trabalho dele. E aquele ambiente ali que ele está pisando, ele está acostumado a vida inteira dele a mergulhar. Ele passou a vida inteira dele tendo experiência somente de afundar ali. Era ali que ele jogava a rede, era ali que ele pescava, era ali que ele mergulhava. Ele nunca teve a experiência de pisar no mar e andar sobre ele. Ele nunca teve essa experiência. E aí ele coloca o pé lá e ele começa a andar, ele vai andando, ele anda, ele começa a andar. Mas alguém diz assim, Pedro afundou. Meus irmãos, é melhor afundar e dizer que só Jesus e eu andou sobre as águas, do que ficar no barco reclamando. Amém? Só tem história para contar quem sai do barco. Só fale quem abre empresa. Então, dizer que Jesus, que Pedro saiu do barco e afundou, você pode falar. Mas só Pedro pode dizer: eu e Jesus andamos sobre a água.
Só Ele. Quando é que eu me canso? Anote aí, você que tem o costume de anotar. Primeiro item, quando eu envolvo tanto com o problema dos outros, que quando eu vou lutar a minha guerra, já estou cansado. 2 Samuel capítulo 21, verso 1 ao 14, você percebe que Davi estava o quê? Resolvendo problemas do Saul, do antigo rei. A Bíblia diz para nós que Saul quebrou a aliança, né? No capítulo 9, lá de Josué, do verso 15 ao 21, você vai saber que Saul quebrou a aliança. Quando Josué, em uma guerra, faz um pacto ali com os gibeonitas, dizendo que ninguém tocaria neles, aí vem Saul e toca nos gibeonitas. Aí uma praga vem contra o reinado, só que esta praga se estende no reinado de Davi. Davi está ali resolvendo um problema, capítulo 21. Davi resolvendo um problema ali de Saul, enforcando 7 pessoas, tirando outras da forca, enterrando outras pessoas. E aí quando começa o verso 15, os filisteus vêm. Só que essa guerra é de Davi. A outra não era dele. O problema não é ajudar, o problema é se envolver e comprometer com guerra que não é sua. Com guerra que é das outras pessoas. E aqui eu quero pedir a atenção dos diáconos, das diaconisas que foram ungidos. E a atenção de vocês também. Mas por que eu estou falando deles? Porque eu não quero que vocês cometam o mesmo que nós cometemos. Então é assim, olha. Sabe aquele crente que fica assim, ore por mim? A pergunta é, você já orou? Se você não orou, não me peça para orar.